versículo 8. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. É interessante esse primeiro texto também aqui, no capítulo 3, no versículo 4 e 5, Paulo fazendo algumas recomendações a Timóteo. Ele diz assim: que governe bem a sua própria casa, tendo os seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Aleluia. Ele faz bem interessante. Então, meus amados irmãos, Paulo escreveu a Timóteo, ao jovem Timóteo. Timóteo era discípulo de Paulo, era filho de Paulo na fé. E ele foi um pastor muito jovem, né? Essa carta é a primeira carta a Timóteo, tem a segunda carta a Timóteo. Então, essa carta, irmãos, ela foi direcionada, nós chamamos de carta pastorais, né? As cartas pastorais estão inseridas nesse contexto aí, das cartas pastorais. Então, Timóteo era um jovem pastor, e Paulo faz algumas recomendações a Timóteo: o cuidado da igreja de Deus, o zelo pelos idosos, pelos mais velhos, pelas jovens, pelas viúvas, pelas mulheres. Então, Paulo faz uma série de recomendações. Então, Timóteo, ele era um companheiro de Paulo, ele participou da segunda viagem missionária também, e os assuntos nesta carta, classificada como epístolas pastoral, são assuntos que tratam de referência da condução do rebanho de Deus, ou da igreja, Foi escrita mais ou menos no ano 62 depois de Cristo, Paulo escreveu esta carta. Então ele faz várias exortações, como eu já falei, sobre os velhos, as senhoras, os jovens e também as viúvas, Paulo dá advertência também, fala sobre que nos últimos dias o Espírito expressa que muitos também apostatarão da fé, dando ouvidos a doutrinas de demônios, Então muitos crentes iam apostar da fé e dar ouvidos a outras doutrinas. Então são essas recomendações que Paulo faz a Timóteo. Mas é interessante frisar, eu quero frisar, hoje é um culto de família. Aleluia! E quero frisar mais, ou salientar melhor, o capítulo 5, versículo 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua própria família, ou da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. É muito forte, muito pesado, mas essa é uma realidade. Aquele que não tem cuidado dos seus, vírgula, dos seus, ou seja, dos seus o quê? E depois ele conclui, da sua própria família, Então aqui também está inserido não somente a família aqui, os filhos de Pablo, a esposa do Pablo, que são 3 filhos. Não, mas ele fala também dos parentes distantes, dos parentes mais próximos. Nós temos que ter esse cuidado. Às vezes nós temos o cuidado apenas dos nossos filhos mesmo, mas tem um parente próximo, tem um parente distante, e esses parentes parece que não nos fazemos caso algum, e eles precisam também dos nossos cuidados, não somente cuidado espiritual, Mas financeiro, material, emocional. Quantos parentes nossos passam por problemas emocionais? Muitas vezes a gente nem sabe. Quantos parentes nossos passam por problemas financeiros, E muitas das vezes a gente prefere ajudar uma pessoa desconhecida que não faz parte do nosso contexto familiar e esquece os nossos. Paulo chama de infiel, pior do que infiel.
Pior do que infiel. Né? Então ele classifica como pior do que infiel, ou seja, um incrédulo, uma pessoa descrente, um apostata. Então nós temos que ter esse cuidado com a família. Em primeiro lugar, a família. Eu lembro muito bem quando o pastor Valver me chamou para o ministério, fez a chamada para o ministério. A primeira coisa que eu disse ao pastor Valver, eu preciso falar com a minha esposa primeiro e depois eu lhe digo. Deus disse que o homem deixaria seu pai e sua mãe e se uniria a sua mulher, a sua esposa, e ali seria uma só carne. Né? Então a família é uma instituição divina. Então, se eu sou uma só carne com a minha esposa, eu preciso participar tudo ela. Né? Todas as minhas condutas, todas as minhas decisões, Aleluia. tem que ser passado também por ela. O pastor Valber disse assim, tudo bem, Rubens, vai lá, fale com ela primeiro e depois você me diga. Aí eu falei, pastor Valber, porque eu não acho justo eu tomar uma decisão aqui por minha própria conta e depois eu chegar em casa e dizer para ela, Diana, eu aceitei uma proposta do pastor Valber para ser dirigente de uma congregação. E ela poderia me responder, mas Rubens, e eu? É verdade. E se eu não quiser? Né? E se eu não estiver disposta para o ministério? Porque a hora tu vai estar numa igreja, a hora tu vai estar em outra, e eu te acompanhar sem querer. Né? Ela pode me fazer essa pergunta, e ela está certa, porque ela faz parte de um casamento, e é uma só carne. E eu tenho que, primeiro, a minha família. Né? Claro que nós amamos a obra de Deus, mas primeiro a família. Primeiro a família que Deus construiu. Aleluia. E eu fui e participei a ela. A princípio ela não quis. Não, Rubens, eu não quero e tal. Aí eu falei, tudo bem, Diana, eu vou falar com o pastor Valves que a gente não vai. É isso? Você tem certeza disso? Ela disse, eu tenho. Muito bem, ela foi para o quarto dela. Eu liguei para o pastor. Ele não atendeu, eu liguei por 2 vezes. Eu falei, vou deixar mais tarde, o pastor deve estar descansando. Quando foi mais tarde, antes de eu ligar novamente, ela saiu do descanso dela e disse assim, Rubens, e na verdade eu nem dormi. Eu fiquei pensando. Né? Eu fiquei pensando, e a minha decisão é que eu vou aceitar e eu estou disposta a ir. Eita, glória, Aleluia. aleluia. Eu estava numa reunião de diácono outro dia, e eu fiz essa colocação. E eu percebi que muitos concordaram e muitos não concordaram comigo. Mas eu falei assim, é por isso, irmãos, que muitos ministérios Não vai para frente. não vai, ficam fracassados. É verdade. São fracassados. Por quê? Porque o pastor ou um dirigente, ora ele está numa cidade, ora está em outro lugar. É verdade. Precisa da companhia. Precisa da opinião, né, da companheira. Porque nós temos, às vezes, pelo próprio, talvez não digo essa palavra machismo, que está tão vulgarizada, tomar nossas decisões e pronto, acabou, chegou lá e você tem que ir